sejam bem-vindos. Estamos aqui firmes e fortes, pós-Natal, preparados para o próximo ano aí, né? Vamos então fazer um agradecimento especial, fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos e agradecer ao nosso Pai Celestial por podermos ter tido a oportunidade de comemorar mais um ano o nascimento de Cristo com nossos familiares, com as pessoas que amamos, por termos amigos próximos, pessoas queridas que completam nossas vidas, que nos apoiam sempre que necessário, que nos oferecem a palavra certa no momento certo. Senhor, mais uma vez obrigada por um ano em que tivemos provas, atribulações, mas que conseguimos nos manter firmes, pela oportunidade de ter a saúde regenerada e por estarmos reunidos aqui mais um dia hoje. Assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Então, espero que todos vocês tenham tido aí um bom Natal, que as bênçãos de Jesus envolvam e abençoem o coração de todos vocês e daqueles que vocês amam. E aí eu estava me lembrando, quando comecei a escrever sobre o Evangelho de hoje, de uma palestrinha que o Vanderlei Oliveira ele fez, certa vez lá em São José do Rio Preto, que ele dizia que a gente deveria se sentir agraciados por estarmos encarnados nesse tempo, né, nessa época de mundo de transição planetária. Por que essa bênção para a gente? Né? Porque imagine que todo o universo, ou os multiversos, como dizem, tudo está em evolução e vai ter uma ascensão, um crescimento. Não é só esse planeta. Então, tudo está tendo um movimento de crescimento, de subir um degrauzinho a mais. E aí, aqui nós que estamos encarnados, estamos recebendo esse impulso, né, energético para que realmente a nossa consciência consiga se expandir um pouco mais. Então, a gente está sendo envolvido numa época realmente de encarnação, né, onde todas as informações, todos os povos, as culturas, todo mundo está falando a mesma coisa. Né? Então, é como se realmente a gente já estivesse pronto para esse despertar. Né, e estar encarnado sem tantas lembranças, sem tantas influências do nosso passado, de tudo aquilo que está adormecido, porque estamos aqui. Então, ele brincava, ele falava, é como se a gente tivesse ganho uma mega cena de virada. Ele fala, muitos espíritos gostariam de ter encarnado nessa época, né, e não tiveram a oportunidade que nós temos. Então, assim, é porque se a gente está aqui nessa época, é porque a gente está pronto para isso. Está pronto para poder ter esse estalo, né, esse start e realmente desenvolver a consciência. Então, que bom que, como a Jana falou, que bom que a gente pôde viver mais um Natal nessa época. Porque se a gente for observar, apesar do bem ele não dar muito ibope, não ser muito demonstrado, né, acho que talvez nunca em todas as épocas da humanidade houve tantos grupos, né, anônimos a serviço do bem. Então seria difícil até nomear quantos grupos que auxiliam, que acolhem dores, misérias, que atuam em épocas de calamidade pelo desejo de acolher e de fazer o bem. Então aí a gente vê que essa semente, né, da solidariedade, do respeito, do cuidado, da fraternidade já está um pouco mais pulsante no nosso coração. Então quer dizer que a gente já está tendo aí um progresso, né, que a gente ainda não percebe. Porque a gente ainda é pequenininha, a gente sabe que tem muito tempo pela frente ainda. Mas, enfim, né, a gente vai continuar com os estudos, né, do Livro dos Espíritos. E hoje, lembrando então, né, que o Livro dos Espíritos ele se divide em 4 livros. Né, e a gente estaria terminando o 8º capítulo do livro 2º, né, que fala sobre a emancipação da alma. Então ainda tem mais 3 capítulos do livro 2º para entrar para o 3º livro que fala sobre as leis morais. Essa parte também é muito boa dentro do livro dos Espíritos. Mas enfim, já foi falado então nesses estudos, né, de domingo sobre o sono, sobre os sonhos, sobre a visão espírita, né, a visita de espíritos
entre nós, né, encarnados, sobre essa transmissão oculta de pensamentos, sobre a letargia, a catalepsia, que seriam mortes aparentes, né, e também sobre o sonambulismo. E hoje a gente vai estar falando sobre dois aspectos que Kardec fala no Livro dos Espíritos, que são dois fenômenos, na verdade, da emancipação da alma, que se chama êxtase e segunda vista. Então, para ficar mais fácil, né, a compreender esse tema, a gente vai ver que, na verdade, os nomes são estranhos, mas isso sempre aconteceu na história. Então, a mediunidade, ela sempre existiu, sempre fez parte, né, e a gente tem aí vários relatos de épocas antigas em que isso acontecia de uma maneira muito comum. Então, por exemplo, lá na Grécia Antiga, a gente teve as pitonisas. Né? Então, naquela época era costume, né, muito comum, que a mulher ela não tivesse muita participação na sociedade, nos meios políticos, educação, filosofia, aquela coisa toda. Porém, nos meios sagrados, sempre a mulher foi tida como uma sacerdotisa. Né? Ou seja, então, normalmente as pitonisas eram mulheres que elas serviam, né, aos deuses dos templos, e elas tinham uma função específica, elas faziam a ponte de comunicação entre o Deus do templo com aqueles que buscavam a informação. E eram sempre mulheres, nunca eram homens. Então tinha a pitonisa do templo de Afrodite, do templo a mais famosa era de Apolo, né, do templo de Delfos. E aí então sacerdotes, governantes, políticos, eles buscavam essas pessoas, né, essas mulheres, para obter algum tipo de informação. Então essa relação com o divino e com o sagrado sempre foi atribuída ao feminino, né? Essas mulheres, elas eram desenvolvidas, elas aprendiam esse ofício, né? Então assim, elas eram excluídas da sociedade, elas não casavam, elas não tinham filhos, elas não viviam no meio, elas moravam no templo, e elas eram mulheres reclusas que viviam sempre atentas a essa percepção além da matéria. Né, fazia parte do processo delas. Né? Então, elas eram treinadas a desenvolver esse ofício. E aí vários filósofos já escreveram sobre as pitonisas, e um dos que mais escreveu de uma forma mais poética, ou com mais detalhe, foi Plutarco. Né? Ele dizia que, para ele, né, Apolo, que ele frequentava muito o templo de Delfos, então ele dizia que Apolo seria o músico, a pitonisa seria o instrumento. Então o músico ele utilizava do instrumento para exercer a sua melodia e para que os outros tivessem acesso à informação. E aí ele dizia então, ele especificou a forma que elas ficavam, né, quando elas entravam nesse transe, vamos dizer assim. Então o que ele dizia? Né, que a voz se alterava e que elas cantavam ou falavam respostas de um tom diferente, com uma profundidade muito grande, e que quem estivesse ouvindo sentia se sentia diferente, se sentia como se estivesse hipnotizado por aquele momento daquela fala. Né? Então elas podiam descrever ou narrar o futuro e podiam também prever certas situações. Né? E elas falavam muito com tons de simbolismos, que era justamente para que também exercesse a inteligência daquele que estivesse ouvindo. Né? E ao término dessas sessões elas ficavam extremamente exaustas, igual a um corredor após uma maratona. Essa era a descrição, isso na Grécia Antiga. Né? E que relação que isso tem com o tema de hoje? Então, quando a gente vê as questões 439 a 454, que ele fala sobre esse tema, a gente percebe o quê? Que desde sempre, quando a gente dorme, o nosso corpo perispiritual ele se desprende do corpo físico. E nesse desdobramento a gente se vê exatamente do jeito que a gente é, espírito. E aí a gente tem um pouco da consciência da nossa imortalidade quando a gente dorme, né, e se desprende. E aí a gente pode até se deparar com outros seres, espíritos também, que podem estar ou desencarnados ou desdobrados também. Então a gente se vê quando a gente desdobra do corpo. Tá? E esse processo de desdobramento para os espíritos da nossa idade já é uma coisa extremamente comum, né? Ou seja, uma coisa profundamente normal e natural da gente vivenciar. Então a gente já está acostumado com esse processo de dormir, desdobrar e ficar indo e vindo. Né? Só que assim, como tudo está sempre em evolução e nós espíritos estamos em evolução, natural que as nossas técnicas também evoluam. Então a gente continua com o nosso aprendizado. Igual a gente observar uma criança desenvolvendo habilidades que antes ela não tinha.
né, desenvolvendo atributos e capacidades, né. Com a gente, enquanto espírito, isso também acontece. Então, passado esses milênios, que a gente está nesse processo, né, de encarna, e desencarna, o nosso espírito ele foi aprimorando a capacidade de se projetar para fora do corpo, ocasionando então vários fenômenos onde o espírito ele alcança uma certa liberdade, uma certa autonomia quando ele está fora do corpo. E aí então Kardec, como pesquisador e eu tentando classificar de uma forma científica, ele classificou esses fenômenos do desdobramento como emancipações da alma. E o êxtase faz parte desse processo da emancipação da alma, como o sonambulismo também faz, né? E o que seria então esse êxtase? Seria o desprendimento do espírito, né, encarnado num mais alto grau de possibilidades, dentre os vários tipos. Então, normalmente, a nossa alma, ela temporariamente, ela se liberta do corpo físico, ficando ligada ao corpo somente por um fio. Então, o que acontece? O espírito desdobrado, o desdobramento normal, tá? Ele sente as sensações do corpo físico, né, mesmo se ele estiver distante do corpo. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja dormindo e meu espírito vai, sei lá, bater perna por aí, entende? Meu corpo está lá, funcionando do mesmo jeitinho que ele tem que funcionar sempre. Então, o que acontece? O meu espírito está numa atividade, o meu corpo ele vai estar funcionando, né, as funções que ele deve exercer. Até porque existem algumas funções do corpo físico que só acontecem quando a gente dorme. Então, alguns tipos de regulação, por exemplo, de limpeza, de organização do cérebro, ele só acontece no momento do sono. Então, meu espírito está lá, fazendo outras coisas, e o meu corpo está no seu processo de buscar o equilíbrio, a organização bonitinha. Porém, vamos imaginar que o meu corpo ele receba a informação de que eu preciso, sei lá, eu estou com muito líquido e eu preciso fazer xixi. Esse corpo ele vai mandar uma informação, meu espírito, aonde ele estiver, vai captar essa informação e ele volta para o corpo. Aí eu acordo, vou até o banheiro, né, ou seja, volto, durmo e desprendo de novo. Ou seja, então essa ligação, o espírito ele sente o que o corpo está precisando naquele momento por causa dessa condução que existe do que é chamado de fio de prata, né, que conecta o espírito com o corpo. No estado, isso é o desdobramento normal que a gente tem toda noite. No estado do êxtase é diferente. O que acontece? É como se fosse um upgrade desse estado do desdobramento. Então o espírito ele consegue se distanciar das sensações do corpo com muita consciência, a ponto dele não sentir o que o corpo necessita. Entende? Então é um distanciamento, um desligamento de percepção física com mais intensidade. E aí o que acontece? O espírito ele pode, inclusive, sentir com uma maior propriedade esse fio condutor e, se ele quiser, ele pode desligar esse fio, ou seja, causaria o desencarne. Então isso seria o estado do êxtase. Envolve um estado de consciência, não é um estado dormindo, é um estado de lucidez. O espírito ele tem consciência de que ele está desconectado do corpo, diferente da gente que está dormindo e muitas vezes acha que ficou lá, tanto que tem alguns que desdobram e fica do lado do corpo dormindo mesmo, nem todo mundo vai bater perna, né? Tem uns que fica lá mesmo. Ou seja, mas assim, o estado do êxtase não, tá? Então o espírito em êxtase, né, ou como Kardec e os espíritos chamavam nesse capítulo, espírito em estado em estático, né, que daí não é da estática da energia, né, mas é em êxtase, ele consegue acessar outros mundos, outros planos, não outros mundos planetas, outros planos dentro desse órgão, tá? Então, como o êxtase é um fenômeno aprendido pelo espírito, dependendo do grau da instrução do espírito e do desenvolvimento moral, ele pode acessar planos superiores. Existe, assim, todo mundo já deve ter visto aquela imagem, por exemplo, daqueles yogis que ficam sentados assim no estado, e que alguns deles falam que eles acessam nirvana, né, os hinduístas, né, acessam um estado, um plano diferente. Isso seria o estado do êxtase. E aí o que acontece? Uma vez dentro desses planos, que podem ser superiores ou inferiores, mas normalmente é superior, né? As sensações que o espírito pode sentir são tão boas, tão leves, tão agradáveis, de felicidade, de leveza, que o espírito pode não querer mais voltar, né? Porque afinal a gente está na Terra, né? Então ele se envolve tanto com aquele local e aquilo tudo faz tanto sentido para ele, que daí pode vir esse impulso de querer permanecer naquele local.
como se a gente pudesse, num pequeno momento no estado do êxtase, observar aquilo que os locais onde a gente pode viver um dia, onde a gente vai viver um dia, né, por um processo natural de desenvolvimento, né. Então, e qual que é o problema, né, do êxtase, né? Então, assim, o fenômeno em si, ele não é nem positivo nem negativo, né? Ele é só um fenômeno, é uma ferramenta como desdobramento, ele não é nem negativo nem positivo. O que vai ser negativo ou positivo é para onde a gente vai. Né? Então, o êxtase em si é só uma capacidade que o espírito ele adquire. Né? Sempre o fator problemático é o fator humano sempre. Né? Então, vamos imaginar que uma determinada pessoa conseguiu desenvolver uma disciplina suficiente para poder acessar essa capacidade da emancipação da alma. Porém, essa pessoa, não é porque ela adquiriu a disciplina e o domínio de uma ferramenta que necessariamente ela se desenvolveu moralmente falando. Então, ela conseguiu adquirir bem a técnica, a ferramenta, certo? E aí vamos supor então que essa pessoa ela treinou, mas não desenvolveu valores e virtudes. Então vamos supor que essa pessoa, num estado de êxtase, ela se desprende do corpo e adentra num outro plano, né? E ela sente esse local onde ela adentrou como um local agradável, diferente do local de onde ela vive. Porque a nossa referência de locais agradáveis também é um pouco pequena, né? Então qualquer coisa um pouco melhor da nossa realidade já pode ser sentida como um local agradável, né? Mas enfim, vamos supor que essa pessoa se sentiu muito bem nesse local onde ela está. E aí ela opta por ficar lá, romper definitivamente a ligação dela com o corpo. Tá? Isso é considerado um suicídio, entende? Por quê? O que acontece? Ela finalizaria antes o tempo dela de conexão e de acordo com o corpo físico. Né? Existe uma existência, uma programação reencarnatória para todos nós. Então todo mundo tem mais ou menos um tempo de parceria com esse corpo até o momento do desencarne. Então antecipar isso seria uma transgressão a um acordo que a nossa própria consciência tem, certo? E aí esse acordo, eu saber que eu não cumpri, não fui responsável, comprometida com o acordo que eu mesma criei, vai gerar em mim um desequilíbrio vibratório. Né? Então eu tive um movimento de conflito entre o meu desejo e a minha responsabilidade, o meu compromisso. O meu desejo falou mais alto, eu tive uma escolha pelo desejo, mas a minha responsabilidade vai acusar na minha consciência de que eu deveria ter feito aquilo que eu me comprometi a fazer. Esse desarranjo interno é o que gera o estado de sofrimento. Então percebam que não é ninguém de fora que vai me punir ou vai me acusar por eu ter tido um ato. É o meu próprio movimento interno de saber que eu transgredi um acordo que eu mesma havia feito, que vai fazer com que eu entre num estado de desequilíbrio energético. No momento que eu entro num estado de desequilíbrio, né, de alteração, eu vou sair daquele padrão vibratório onde eu estava. Então aquele local em que eu estava, naturalmente vou ser repelida de lá, percebe? Então assim, eu posso acessar uma, entre aspas, nirvana, só que no momento que eu não estiver numa condição de equilíbrio para estar lá, automaticamente eu saio de lá. Então seria um suicídio que não levaria a possibilidade, porque eu não poderia ficar morando naquele espaço, porque eu mesma transgredi regras e gerei um desequilíbrio e me desafinei com aquele local que eu estava até pouco tempo atrás, certo? Então, de novo, não é porque eu desejo estar dentro de um mundo superior que eu vou ficar lá, né? Tem um grande diferencial aí. Então, eu só vou ter acesso quando eu estiver vibrando naquela mesma sintonia. E a chave do acesso para a gente entrar em qualquer lugar é sempre a sintonia, sempre. E a sintonia não é algo forçado, é algo que a gente naturalmente vai desenvolvendo conforme a nossa consciência e a nossa maturidade. Então, o que vai acontecer? Né? Por saber, por mais que eu saiba as técnicas, né, eu nunca vou conseguir, em um estado de êxtase, acessar um padrão crístico. Né? Existem limites. Então, eu posso acessar locais, planos que são um pouquinho melhores do que esses que a gente tem. Mas eu nunca vou conseguir acessar um mundo crístico, um mundo onde os espíritos perfeitos habitam. Né? Porque existem outros critérios que seriam a chave de acesso para estar lá dentro. Então, o fenômeno do êxtase, ele dá a oportunidade de a gente acessar pequenos momentos de paz ou de melhoria. Então, um primeiro problema de adquirir esse atributo seria a fascinação.
O momento em que eu fico fascinada por ter contato com algo que é um pouco melhor da minha realidade e o quanto que eu posso perturbar a minha existência aqui. Então esse é o primeiro problema de quando um espírito não educado moralmente adquire uma ferramenta que não sabe usar com muita precisão. Afinal, a gente não pode esquecer que nós temos uma característica de sermos rebeldes por natureza. E aí o segundo problema, e esse é mais complicado, do êxtase, é que eu posso adquirir uma técnica. E se eu não me desenvolvo em harmonia de uma forma moral, eu vou me questionar quem que está do meu lado. Entende? Então, se eu tenho a técnica e não tenho a moral, eu posso estar sendo manipulado ou envolvida por outros espíritos sem ter consciência. E aí esse é o fator mais problemático desse fenômeno da emancipação da alma. Porque quem garante que aquilo que eu estou acessando no momento de êxtase é real? Quem garante que aquilo não é uma projeção? Quem garante que aquilo não é uma idealização que está sendo plasmada justamente para que eu seja envolvida? Porque a minha mente, ela sempre vai estar a serviço daquilo que eu vejo, seja uma realidade ou seja uma interpretação. Então, se eu estiver sendo envolvida por algum espírito e eu me desdobrar e ver uma linda realidade e eu não perceber que eu estou sendo manipulada, eu posso tomar decisões e fazer escolhas sob um aspecto de manipulação. E aí é uma situação que às vezes pode não ter volta. Então aí eu me lembrei, quando eu estava escrevendo disso, que há muito tempo atrás, aí há uns 20, quase 25, 26 anos atrás, a gente tinha uma amiga no grupo, que hoje ela já não mora aqui em São Paulo já há um bom tempo. Ela tinha uma amiga, né, era amiga nossa do grupo, e ela tinha uma capacidade de mediunidade, ela se desdobrava com muita facilidade, sempre se desdobrou. E ela tinha, né, que assim, a gente não dizia que era um estado só estático, que assim, a diferença dos termos é só com um aspecto científico, né? Na verdade, a gente fala que a pessoa desdobra e pronto, né, na prática, no dia a dia, né? Só que assim, ela desdobrava conscientemente. Ou seja, é o estado de êxtase. E ela acessava vários lugares assim com muita facilidade. Então ela sentava, fechava os olhos, se concentrava e saía, se projetava e ia, ou seja, pela orientação do grupo, ela ia indo para os locais, né? Só que assim, com o passar do tempo, ela foi tendo alguns problemas no casamento dela, né? E isso assim, ela não falava para o grupo todo, mas a gente sabia que tinha algumas questões internas dela, como os desafios que todo espírito tem, né? E aí ela começou a ter experiências onde ela se desdobrava, ela estava em locais que eram muito agradáveis, lindos. Ela falava, nossa, o lugar é muito gostoso, a energia é muito bonita, as pessoas assim, e eu quando estou lá eu não tenho vontade de voltar. Ela começou assim, porque assim, aqui tá difícil, lá era um local assim, era tudo um plano muito maravilhoso. E nesse plano maravilhoso ela começou a ver o mentor dela, só que ela se apaixonou pelo mentor dela. Né? E aí a gente começou a achar estranho, porque assim, esse mentor, ele meio que estava dando a entender que seria interessante que ela ficasse lá. Aí a gente começou, pera, tem alguma coisa estranha, porque o mentor nunca iria te sugerir uma bizarrice dessa, né? E aí o que aconteceu? A gente começou a conversar com ela e foi percebendo, claro, outros colegas, amigos do grupo, começou a sentir que havia alguma coisa meio perigosa nesse enredo todo. E aí a gente começou a orientar para que ela estivesse atenta e fizesse alguns testes, alguns questionamentos, algumas coisas. E ela foi fazendo esse processo, até que um dia ela sentiu que tinha alguma coisa estranha. E quando ela sentiu isso, que havia, né, nesse desdobramento alguma coisa estranha, aí ela falando para a gente depois que era como se tudo fosse ruindo, se desfazendo que nem um castelo de areia. E aquele mentor, que parecia um mentor que ela dizia que era bonito, virou um ser assim altamente disforme, uma pessoa totalmente... Aí ela percebeu o envolvimento, a criação, como foi plasmado para ela, que ela, por haver um conflito, né, que ela não estava resolvendo, que era uma questão interna dela, natural, ela é humana, ou seja, o quanto que aquilo abriu margem para que ela pudesse ser influenciada por outra e construído toda essa situação. Isso é o estado de êxtase, entende? Então, assim, esses desdobramentos não aconteciam com ela dormindo, aconteceu com ela acordada. Ela começou a ter momentos, inclusive no dia, que ela parava tudo porque ela queria desdobrar. Então, ela parava o que ela estava fazendo, tipo, sei lá, quarta-feira, 3 horas da tarde. A filha estava na escola, aí ela, pronto, estou sozinha em casa, então eu vou conscientemente sentar aqui e desdobrar, porque ela tinha essa facilidade, essa capacidade dela que ela desenvolveu de mediunidade, né? Bom, enfim,
Isso é o risco de um êxtase, né? A sorte é que ela tinha um grupo de amigos, a sorte que ela conversou, a sorte que ela trouxe isso à tona e se deu a chance para questionar tudo isso. Aí eu fico pensando, né? E se nada disso tivesse acontecido? Porque assim, de novo, a técnica, e aí isso é uma coisa que a gente tem que pensar e ter muita clareza, gente, a mediunidade, ela não é do espiritismo, a mediunidade é do espírito. Então existem muitas pessoas que são médiums e que nunca nem ouviram falar de espiritismo ou de kardecismo. E elas são médiums, elas dão passividade, elas enxergam, elas se desdobram, elas entram em estado de êxtase, elas fazem, vivenciam no seu dia a dia, né? Então, assim, às vezes é comum a gente ver pessoas que, sei lá, tomam certas substâncias para ter viagem astral, que usam certos, até medicamentos ou até certos estados meditativos, e a pessoa ela faz esse desligamento conscientemente. Só que nem sempre essa pessoa está tendo a oportunidade de ter pessoas que tentem abrir os olhos dela. Então elas podem se envolver sim num movimento de bastante confusão, né? E aí é o fator que essa amiga nossa ela poderia ter escolhido, né? Ter rompido aqui e ter ficado lá, porque afinal estava perfeito o mundo onde ela via, a realidade que ela estava vivenciando, né? E alguns desavisados, né, que podem não ter essa consciência de que isso pode ser uma grande ilusão, às vezes pode fazer algumas escolhas e não tem como voltar atrás, né? E aí, fazendo um adendo também que é importante, né? O êxtase, ele não é, como eu falei, ela é uma ferramenta, ela não é nem boa nem ruim. Então, por exemplo, várias vezes a gente já viu, né, na literatura, né, pessoas que relataram que Chico, ele tinha momentos em que ele se conscientizava, se silenciava, e ele de repente se via com Emmanuel em outros planos, em outros locais, até em reuniões, vendo outros espíritos, às vezes até mais superiores. E claro, era um momento de consciência, né? Então era um momento de êxtase que o Chico tinha, né? Só que ele tinha consciência da realidade mineira dele, ele voltava, agradecia tudo que ele tinha sentido, que ele tinha aprendido, voltava para a realidade dele e vivia a vida dele, entende? Então o êxtase em si, ele não era ruim nesse caso, né? Ou então, por exemplo, o Dalai Lama, né, quando ele medita, né, ou melhor, meditava, ele entrava em estados de nirvana e ele trazia toda aquela energia que ele havia acessado e ele colocava aquilo na fala dele para as pessoas, em palestras, em textos e tudo mais. Por quê? Porque ele tinha consciência que ele era capaz de acessar e voltava. Mas por quê? Esses espíritos já têm uma consciência de que eles estão aqui por uma razão, né? E aí, claro, nosso exemplo maior, sem dúvida, Jesus, em vários momentos, né, ele se distanciava, né, dos apóstolos e os apóstolos falavam, né, era como se ele estivesse ali, só o corpo estava ali, né, onde Jesus estaria, vai saber, né, ou seja, só ele para ter uma consciência da facilidade que o Cristo deveria ter de sair e voltar do corpo conscientemente, uma coisa assim, porque ele adquiriu essa técnica, como adquiriu muitas outras que a gente nem noção faz, né. Então, assim, o preocupante da questão do êxtase, né, que isso que é a parte mais importante para a gente, que é da emancipação da alma, é que a técnica, qualquer mediunidade deve ser utilizada com a questão moral sendo desenvolvida junto. Nunca é só a ferramenta, entende? Então essa questão da técnica, né, do êxtase também é algo que a gente tem que desenvolver junto ao aspecto moral, de valores, de virtudes, para realmente a gente poder usar a ferramenta da melhor forma possível, se for necessário, tá? E aí, então, continuando esse capítulo, né, o Kardec, depois da questão do êxtase, ele fala sobre a segunda vista. Aí a gente pode trazer o aspecto das pitonisas, né? O que é a segunda vista? Exatamente o que as pitonisas faziam naquela época, são os exemplos da história mais conhecidos, né? Então a segunda vista seria também uma emancipação da alma num estado de vigília, então a pessoa está acordada, né? E aí a pessoa ela consegue ver, sentir e ouvir além daquela condição material que a gente está ali, né? Então uma pitonisa, por exemplo, ou uma pessoa que desenvolve a capacidade, né, de usar essa ferramenta, né, da segunda vista, elas conseguem perceber, né, coisas que aparentemente estão ausentes, que não existem, né, em todas as partes onde a alma dela conseguir expandir o olhar, né? Então é como se elas enxergassem além, como se fosse uma espécie de miragem. Então nesse momento da segunda vista, e aí tem um filme que se chama As Brumas de Avalon,
que tem uma cena específica que mostra exatamente a mulher tendo, aí eu me lembrei muito, não sei se vocês assistiram esse filme ou não, que a mulher ela tá naquela máquina de fiar, né, um pear, né, e ela tá parada, e aí realmente a descrição que tá, por sinal, no Livro dos Espíritos, né, no resumo daí, ele fala, né, que o estado do indivíduo ele fica visivelmente modificado, o olhar ele fica parado, né, o corpo ele tá mais agitado, só que o olhar é vago, os órgãos, é como se quem está de fora olha, é como se a pessoa estivesse enxergando algo, mas não aquela matéria, aquele objeto que está na frente dela, como se ela estivesse enxergando além, uma outra realidade, um outro contexto, né? E para a pessoa que ela usa dessa segunda vista, isso é muito natural, isso é uma coisa muito comum para elas. Então nessa cena do filme a mulher ela está fiando, está tecendo lá, costurando, não sei o que é, e ela está parada e o olhar está estático e ela está vendo uma situação e todo mundo em volta fala, fica em silêncio que ela está tendo, ela está enxergando algo, né? E aí todo mundo fica quieto e a mulher ela vai vendo aquela situação e quando tudo para, ela vira para o lado e fala, vai acontecer isso, assim, assado. E descreve uma situação. Claro que isso é uma cena de um filme, mas o segunda vista é exatamente isso que acontece. As pitonisas, de certa forma, faziam isso também. Então a gente chama isso muito como se fosse uma pessoa em estado de transe, né, que é o que comumente as pessoas utilizam, né? E quando a pessoa ela volta desse transe, ou seja, quando ela retoma a consciência, às vezes ela pode se lembrar com detalhes de tudo aquilo que ela viu, ouviu ou sentiu, ou às vezes ela pode não se lembrar de absolutamente nada, né? A lucidez pode desaparecer, que nem às vezes a nossa lucidez desaparece depois que a gente acorda e não lembra de um sonho que estava sendo vívido na hora que a gente estava sonhando, né? Então o atributo da segunda vista, ele também tem estágios de desenvolvimento. Então, na forma mais rudimentar, a pessoa ela relata que tem uma sensação confusa, ela ficou parada em transe e ela volta com uma sensação confusa e estranha que ela tem dificuldade de explicar. Um pouquinho mais elevado essa capacidade, a pessoa ela pode ter uma certa perspicácia, um certo sexto sentido de que tem alguma coisa a mais que está rodeando ali, né? Como se ela tivesse tendo um pouco mais de percepção e se sentindo mais segura para tomar certas decisões, que é o que a gente às vezes chama de intuição, né? Numa forma mais evoluída ainda, a segunda vista ela pode despertar pressentimentos. Então o indivíduo ele paralisa, ele tem aquele momento de desdobramento, vamos dizer assim, da consciência somente, né, porque a pessoa está acordada, ela tem uma percepção de que tem alguma coisa, ela tem um pressentimento de que ela não deve fazer algo, ou que deve fazer algo, e às vezes a gente chama isso também de intuição, né? E aí, de uma forma mais elevada ainda, a segunda vista, o indivíduo seria capaz de perceber acontecimentos que estão ocorrendo ou que vão ocorrer num determinado tempo, né? Então seria aí aquilo que as pessoas falam de premonição, né? Então assim, isso também seria um evento da segunda vista, né? Então assim, as pitonisas nos trânsitos, elas diziam, né? Elas falavam, olha, faça tal coisa, não faça tal coisa, então elas tinham essa capacidade, mas por quê? Elas viviam para isso, então elas eram treinadas, disciplinadas, e como elas viviam isoladas dentro do templo, elas não tinham contato com o resto, elas também não se misturavam, não se contaminavam com aquilo que estava ao redor delas. Então dá para perceber que o indivíduo que ele é treinado e disciplinado para desenvolver essas técnicas, ele desenvolve, porque é uma ferramenta do espírito, da emancipação da alma. E aí para a gente, né, espíritos, né, de 2021, né, de acordo com o Livro dos Espíritos, a gente pode até acessar esse atributo em situações específicas. Por exemplo, às vezes acontece numa situação de doença, numa situação de um problema extremo, de um perigo, de uma dificuldade muito grande, a gente meio que receber uma forcinha da espiritualidade para conseguir ter essa segunda vista, né, e ter um pressentimento. E com esse pressentimento, tomar uma decisão que nos coloca de novo num rumo mais seguro. Né, um pouco mais da esperança, quando às vezes a gente tem aquela certeza de que a doença ela vai passar, né? De repente é como se fosse uma situação, não é, ultrapassa o aspecto da fé, aí vem aquela sensação de tranquilidade de que, nossa, eu sei que vai dar tudo certo, entende? Então às vezes a segunda vista ela tem essa oportunidade e a gente pode vivenciar isso, e às vezes a gente não tem tanta consciência assim do jeito que gostaria, né?
Então, assim, a gente ainda está crescendo enquanto espírito, e essas coisas todas da emancipação da alma, que está nesse capítulo, são coisas naturais para nós espíritos, né? Então, assim, eu sei que pode parecer temas estranhos, falar do êxtase, falar da segunda vista, falar do sonambulismo, coisas do tipo, mas são características que nós espíritos vamos desenvolver, né, com mais consciência conforme a gente vai evoluindo e crescendo, certo? Então, gente, esse era o final, então, né? Claro que fica o convite, quem quiser ler o capítulo 8, né, do segundo livro, né, que fala sobre a emancipação da alma. E qualquer dúvida, sempre, né, a gente está aqui à disposição para conversar, trocar uma ideia, caso tenha, tá bom? Então, aí já emenda assim. Então vamos fechando os olhos, se acomodando à cadeira. E nesse momento, vamos sentir a presença do nosso anjo da guarda, nosso mentor amigo, que nos abraça carinhosamente, nos enchendo de energias benéficas, salutares. E a gente agradece a Deus por essa existência, por esse corpo, por essa vida, por toda a família, todos os amigos, tudo que a gente pode viver. A gente te agradece, Deus, por essa grande oportunidade de crescer, de se desenvolver em grupo, em família. E que a gente possa ter a coragem, ter a determinação de carregar o Evangelho no nosso coração, no nosso olhar, na nossa fala, na nossa escuta. Que a gente não se esqueça da Tua presença, Jesus, do Teu exemplo, do Teu modelo, todos os dias da nossa vida. Esteja sempre conosco e que a gente esteja sempre contigo, hoje e sempre. Graças a Deus.